Ninguém me diz não. A voz dele cortou o salão como uma lâmina carregada de poder e arrogância. Arthur Vasconcelos, o milionário acostumado a comprar tudo, vontades, destinos, até corações, jamais tinha ouvido a palavra proibida, mas ela ousou. Uma mulher simples, com um uniforme discreto e olhos firmes, servindo taças com a cabeça erguida, que não sorriu, não hesitou, encarou o homem mais poderoso do salão e disse apenas: "Não, obrigada." Um silêncio gelado tomou o ar. Ele não sabia, mas aquele instante, aquela negativa, seria o começo da maior batalha da sua vida. Essa história vai mexer com você do começo ao fim. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar cada detalhe dessa jornada intensa e surpreendente. A noite estava brilhante, iluminada pelo reflexo dourado das luzes do Salão Real do Hotel Imperial, um dos endereços mais caros da cidade. As taças de cristal tilintavam como pequenas notas musicais, misturando-se ao som suave do piano que preenchia o ar com elegância. Os convidados, empresários influentes, políticos e socialites, conversavam em tons que oscilavam entre risos calculados e promessas mascaradas de negócios lucrativos. Arthur Vasconcelos reinava ali como um imperador moderno. Terno impecável, gravata de seda ajustada com perfeição, expressão de quem sabe que domina todas as cartas do jogo. Aos 38 anos, era mais do que um milionário. Era sinônimo de poder. Não havia portas que ele não pudesse abrir, nem corações que resistissem à força do seu nome. Pelo menos era isso que acreditava. Do outro lado do salão, entre mesas espelhadas e arranjos exuberantes, Milena passava quase despercebida, mas não por falta de beleza. Havia nela uma elegância silenciosa, um tipo de graça que não se aprende em colunas sociais. Usava o uniforme discreto do buffet, camisa branca alinhada, saia preta, cabelo preso num coque prático. Movia-se com leveza, equilibrando a bandeja como se fosse parte dela mesma, cumprindo a função que conhecia de cor: servir. Para Milena, aquele evento não tinha brilho algum. Era apenas mais um trabalho que pagaria as contas do mês e ajudaria a manter os remédios da mãe. Enquanto circulava entre os convidados, pensava nos boletos empilhados sobre a mesa da cozinha. Não tinha tempo para sonhar com vestidos caros ou romances improváveis. Seu mundo era feito de realidade, dura e incontornável. Arthur anotou quando ela atravessou o salão com uma bandeja de taças de espumante. Não sabia explicar por quê. Talvez fosse a postura ereta, mesmo em um papel subestimado. Talvez o olhar sereno, que não se curvava para ninguém. Aquilo o intrigou. Estava acostumado a mulheres que se desmanchavam em sorrisos ao menor sinal de sua atenção. Mas ela não. Passou diante dele como se ele fosse só mais um convidado. E isso despertou algo perigoso, curiosidade. Você. A voz dele soou firme quando ela voltou para repor as taças. Milena ergueu os olhos, surpresa, e encontrou um par de olhos intensos, tão escuros que pareciam conter segredos. Qual é o seu nome? Ela hesitou por um segundo, equilibrando a bandeja. Milena, respondeu sem baixar o olhar. Milena, repetiu, saboreando cada sílaba como se fosse uma novidade. Sabe quem eu sou? Ela respirou fundo, mantendo a compostura. Sei, disse simplesmente. Um sorriso ladeado surgiu nos lábios dele, carregado de arrogância. Então sabe que não costumo pedir duas vezes. Quero que jante comigo amanhã. Milena piscou surpresa. Por um instante, pensou que tinha ouvido errado. Mas não. Ele estava mesmo convidando, não, ordenando, como se fosse um rei concedendo um favor. Foi então que aconteceu. A frase que congelaria o ar entre eles. Não, obrigada. Respondeu com a voz calma, sem sombra de desafio, mas também sem submissão. Por um segundo, Arthur pensou que ela estava brincando. Depois percebeu que não havia ironia no tom, nem insegurança. Era uma negativa clara, limpa, impossível de confundir. Algo que ele nunca tinha ouvido
e que feriu um ponto sensível do seu ego. Ele inclinou-se levemente, com um sorriso que não alcançava os olhos. Acho que não entendeu. Eu não estou acostumado a ouvir um não. Milena ergueu o queixo, mantendo o olhar firme. Então é um bom dia para começar. Ela disse, e saiu com passos seguros, deixando para trás um homem que, pela primeira vez, não sabia se estava irritado ou fascinado. Arthur ficou parado, observando-a sumir entre as mesas, com o sangue pulsando nos ouvidos. Aquela mulher acabava de desafiar tudo o que ele acreditava sobre poder. E em algum lugar dentro dele, uma voz sussurrou que isso era apenas o começo. A madrugada caiu pesada quando Arthur deixou o salão. Dirigiu até a cobertura de luxo no centro da cidade, mas a imagem dela não saiu da mente. O jeito como disse não sem hesitar, o olhar firme. A postura que não pedia desculpas por existir. Era um enigma, e ele odiava enigmas. Para Milena, a noite também foi longa. Enquanto lavava as mãos no pequeno vestiário do buffet, sentiu o coração acelerado. Não por medo, mas pela estranha sensação de ter mexido com alguém que poderia complicar sua vida. Suspirou, fechou a bolsa surrada e caminhou para o ponto de ônibus sem saber que naquele exato momento Arthur Vasconcelos fazia uma promessa silenciosa. Ele iria encontrá-la. Não para provar que podia, mas porque pela primeira vez queria entender quem era a mulher que ousou dizer não ao homem que tinha tudo. E essa busca mudaria os dois para sempre. O sol já estava alto quando Arthur Vasconcelos atravessou as cortinas de linho branco da cobertura, trazendo o copo de café à altura dos lábios. Não tinha dormido direito. Por mais que tentasse se concentrar nos contratos espalhados sobre a mesa da sala, sua mente insistia em voltar para a mesma cena. A voz firme, tranquila, repetindo as duas palavras que nenhum homem ousara dizer para ele. Não, obrigada. Era como uma farpa cravada no ego, mas não doía como uma rejeição comum, porque não havia desdém na forma como ela disse, nem desafio. Havia apenas certeza. Aquela mulher não estava jogando um jogo, estava simplesmente sendo quem era. E isso, para alguém acostumado a controlar todas as peças do tabuleiro, era desconcertante. Arthur girou a xícara entre os dedos, apoiando-se na bancada de mármore. Lá fora, a cidade fervilhava com sons de buzinas e pressa, mas ele só ouvia um único pensamento. Quem diabos é Milena? Pegou o celular, acessou os contatos da equipe de eventos do hotel e fez a primeira ligação do dia. A voz sonolenta da coordenadora atendeu depois do terceiro toque. Senhor Vasconcelos, bom dia. Bom dia, respondeu sem rodeios. Preciso que me envie a lista completa da equipe de apoio da festa de ontem. Agora. Do outro lado da linha, silêncio. Um breve murmúrio de hesitação antes da resposta. Sim, claro. Vou providenciar imediatamente. Ele desligou sem mais explicações, com a mente já formulando os próximos passos. Podia parecer exagero para qualquer um, mas Arthur não suportava a sensação de que alguém conseguira ignorá-lo sem pagar um preço. Ou talvez, e isso o irritava ainda mais, não fosse apenas isso. Talvez houvesse algo mais profundo, algo que ele não sabia nomear, cutucando-o desde que aqueles olhos firmes se encontraram com os dele. Menos de uma hora depois, o relatório estava em suas mãos. Entre dezenas de nomes, um saltou como tinta fresca sobre papel. Milena Duarte. 26 anos, auxiliar de eventos, residente no bairro de Santa Helena. Nada de extraordinário. Nenhum sobrenome que abrisse portas, nenhuma conexão relevante. Apenas uma mulher comum, que teve a audácia de dizer não ao homem que todos temiam enfrentar. Arthur apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçando as mãos diante do rosto. Um sorriso quase imperceptível curvou seus lábios. Milena Duarte, murmurou, como quem memoriza uma senha rara. Decidido, pegou o blazer pendurado na cadeira e saiu, deixando para trás uma pilha de compromissos que fariam qualquer empresário perder o sono, porque naquele momento
Nada era mais urgente do que encontrar aquela mulher. Não para provar que podia, mas porque algo nele queria entender por que, entre tantas que se rendiam ao seu poder, ela ousou resistir. Enquanto Arthur cruzava a avenida principal em seu carro esportivo preto, Milena descia os degraus estreitos da pensão onde morava, equilibrando uma bolsa simples no ombro e segurando uma pasta de currículos. A manhã estava quente e o cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina a fez lembrar que não tomava café desde cedo, mas não havia tempo, nem dinheiro para caprichos. O plantão no buffet tinha acabado às 3 da manhã e agora ela seguia para o segundo emprego, numa cafeteria charmosa, mas pequena, onde recebia por hora. Não era o que sonhara para si, mas era o que tinha. A vida não lhe dera escolhas fáceis, e ela aprendera cedo que dignidade é um bem que ninguém tira quando tudo o mais falta. Milena não sabia que, enquanto caminhava com passos apressados pelas ruas cheias de vendedores ambulantes, alguém a observava de longe. O vidro escuro do carro de luxo escondia o olhar atento de Arthur, que estacionara discretamente a poucos metros dali. Ele a seguiu com os olhos quando ela parou para ajudar uma senhora a pegar moedas caídas no chão. O gesto simples, sem alarde, lhe arrancou um suspiro involuntário. Quem age assim hoje em dia? A pergunta ecoou dentro dele e a resposta veio com o incômodo de quem começa a enxergar um mundo que sempre ignorou. A cafeteria estava cheia quando Milena entrou, prendeu o cabelo num coque rápido e colocou o avental. Sorriu para os clientes, equilibrando bandejas com a mesma destreza da noite anterior. Ali, ninguém sabia quem ela era, além da moça que sempre tinha uma palavra gentil para oferecer junto com o café. Mas bastou a porta se abrir para o ar mudar. Arthur Vasconcelos entrou, ocupando o espaço com sua presença imponente. O terno impecável destoava das paredes simples, mas ele não parecia se importar. Pelo contrário, parecia certo de que todos deveriam se curvar à sua chegada. Milena congelou por um instante ao vê-lo, a bandeja firme nas mãos. Respirou fundo e retomou o movimento, fingindo que não notou. "Bom dia. O que vai querer?" perguntou, quando se aproximou do balcão. "Surpreenda-me", respondeu ele, com aquele tom grave que carregava mais ordens do que pedidos. Ela ergueu as sobrancelhas, sem disfarçar a ironia. "Aqui só temos café, senhor. Não fazemos milagres." Arthur riu baixo, inclinando-se sobre o balcão. "Já percebi que adora testar meus limites." "Não", disse, servindo a xícara com calma. "Só não tenho paciência para joguinhos." Ele segurou a xícara sem desviar os olhos dela. "Então me diga, Milena, por que me disse não ontem?" O nome na boca dele soou íntimo demais, e isso a desconcertou por um segundo. Mas recuperou-se rápido, porque a vida é curta demais para jantar com homens que acreditam que podem tudo. Um silêncio pesado caiu entre eles, interrompido apenas pelo tilintar de talheres ao fundo. Arthur inclinou a cabeça, como quem recebe um golpe inesperado, e sorriu, não de deboche, mas de algo novo, fascínio. Enquanto ela atendia outro cliente, Arthur permaneceu sentado, observando cada gesto, cada palavra. Pela primeira vez, não era ele quem conduzia a cena, e essa perda de controle, em vez de irritá-lo, acendia nele uma chama estranha, desejo misturado com respeito. Pegou o celular e cancelou 2 reuniões importantes. Ficaria ali pelo tempo que fosse necessário. Não era apenas curiosidade, era algo mais profundo, uma necessidade de estar perto, de entender como alguém tão simples conseguia desarmar todas as suas defesas sem esforço algum. Milena, por outro lado, sentia o coração bater forte, mas não cederia terreno. Sabia reconhecer homens que confundem insistência com conquista, e não seria mais uma peça na coleção de alguém que mede tudo pelo poder. Mas, no fundo, uma pergunta latejava. Por que ele está aqui? Quando o relógio marcou 12:00, Arthur se levantou, aproximou-se do balcão e deixou uma nota generosa sobre a madeira.
Milena olhou para o dinheiro e depois para ele, os olhos faiscando. Não preciso da sua gorjeta para viver. Ele sorriu, inclinando-se levemente. Eu sei, mas aceite como um convite, não para jantar ainda, mas para me mostrar esse mundo que parece achar tão superior ao meu. Antes que ela respondesse, ele saiu, deixando atrás de si um silêncio carregado de perguntas. Milena respirou fundo, sentindo que algo estava prestes a mudar, mesmo contra a sua vontade. A tarde seguia quente quando Milena encerrou o turno na cafeteria. Estava exausta, mas uma inquietação estranha a acompanhava desde a manhã. As palavras de Arthur, a maneira como ele a olhara antes de sair, a promessa velada naquele convite disfarçado, tudo aquilo perturbava sua paz. Milena não era mulher de se impressionar com luxos ou sorrisos ensaiados. Sabia quem era e de onde vinha. Sabia que o mundo de homens como Arthur era feito de aparências, cifras e poder, coisas que ela nunca desejou para si. Mas mesmo assim, algo nela ardia em curiosidade. Por quê? Porque ele, entre tantas, escolheu voltar a cruzar seu caminho. Ela sacudiu a cabeça como se pudesse expulsar o pensamento e seguiu para o ponto de ônibus. O vento quente batia no rosto, misturando-se ao cheiro de gasolina e poeira. Em sua bolsa, um bilhete de energia atrasado a lembrava da vida real. Não havia espaço para distrações, muito menos para um milionário arrogante que via tudo como um jogo. Só que Arthur não jogava mais, não da forma como costumava. O carro preto de Arthur avançava pelas ruas largas, mas ele não estava indo para a sede da empresa nem para reuniões estratégicas. Estava indo para um bairro que não aparecia em revistas de arquitetura nem em colunas sociais. Um lugar onde as fachadas simples carregavam histórias de luta, e os nomes nas portas não significavam poder, mas sobrevivência. Ao parar na rua estreita onde Milena morava, sentiu um desconforto novo. Era como entrar em um universo que sempre ignorou. Crianças brincavam descalças na calçada, vendedores ambulantes chamavam por fregueses e um cachorro magro atravessava a rua sem pressa. Tudo ali parecia real demais, cru demais para quem estava acostumado ao brilho falso das festas. Ele permaneceu dentro do carro por alguns minutos, observando a fachada da pensão com paredes descascadas. Pensou no contraste gritante entre aquele lugar e o andar panorâmico da sua cobertura com cortinas de linho e vista para o mar. Como podia alguém viver ali e ainda assim ter aquele olhar altivo, firme, que desmontou seu mundo com duas palavras? Não, obrigada. A frase voltou como uma marca invisível. Milena virou a esquina carregando uma sacola com pão e leite quando o viu. O carro negro, o vidro abaixado e aqueles olhos escuros fixos nela. O coração disparou antes que a razão conseguisse reagir. "Está me seguindo agora?" perguntou, aproximando-se com o queixo erguido, mesmo com as mãos suadas. Arthur saiu do carro devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. O terno cinza claro contrastava com a poeira da rua, mas ele não parecia se importar. "Talvez", respondeu, com um sorriso leve. "Ou talvez eu só esteja curioso para conhecer quem teve coragem de me dizer não." Milena bufou, tentando ignorar a forma como o vento bagunçava o cabelo perfeito dele. "Já conheceu, agora pode voltar para o seu mundo." "É exatamente isso que eu quero entender." Ele deu um passo à frente e a voz assumiu um tom mais grave. "Por que parece odiá-lo tanto?" Ela riu, um som breve, carregado de incredulidade. "Porque o seu mundo não é real, Arthur. É feito de fachadas e promessas que quebram. No meu, quando você promete algo, cumpre, porque não tem nada além da palavra." O impacto da frase ficou suspenso entre eles. Arthur a encarou como quem recebe um soco no peito, não de dor, mas de revelação. Era isso. Aquela mulher não se curvava porque sabia exatamente o valor que carregava, um valor que dinheiro nenhum podia comprar. "Então me mostra",
disse ele, num tom que não admitia recusa. Me mostra o seu mundo. Milena franziu a testa. Está brincando? Estou falando sério. A expressão dele era firme, quase desafiadora. Quero saber o que faz você acreditar tanto nisso. Por um instante, ela pensou em recusar, mas algo dentro dela, talvez orgulho, talvez curiosidade, decidiu aceitar. Tudo bem, mas uma coisa precisa ficar clara. Aqui não tem tapete vermelho, nem champanhe francesa. É exatamente isso que eu quero. Ele sorriu, e a intensidade no olhar fez Milena sentir um arrepio involuntário. 2 horas depois, Arthur estava sentado em um banco de madeira no mercado municipal, comendo pastel recheado e bebendo caldo de cana. Parecia deslocado, mas não reclamava. Pelo contrário, ouvia cada palavra de Milena como quem escuta uma língua nova. Ela caminhava à frente, apresentando barracas, cumprimentando pessoas pelo nome, explicando histórias que ele jamais ouviria em suas rodas milionárias. Mostrou-lhe a banca de Dona Celina, que criava netos sozinha vendendo temperos. Apresentou seu Jorge, que acordava às 4 para vender frutas que mal lhe rendiam o suficiente para viver. Está vendo, Arthur? Disse ela, parando diante de uma barraca colorida. Essas pessoas não têm nada, mas têm algo que falta no seu mundo. Dignidade que não está à venda. Ele ficou em silêncio, digerindo as palavras junto com o gosto adocicado do caldo. Pela primeira vez, alguém o fazia questionar tudo o que considerava certo. Quando voltaram à rua principal, Milena se abaixou para ajudar uma criança a amarrar o cadarço. Arthur ficou parado, observando a cena com uma sensação estranha, apertando o peito. Não era piedade nem admiração superficial. Era algo que ele não sabia nomear, mas que o fazia sentir pequeno diante dela. Por que faz isso? Perguntou, quando retomaram a caminhada. Não é sua obrigação. Ela ergueu os olhos para ele com um brilho sereno. Porque posso. Porque alguém precisa fazer. Arthur não respondeu. Apenas caminhou ao lado dela, com o peso de um silêncio que dizia mais do que qualquer frase. O sol já se escondia quando Arthur a deixou na porta da pensão. Ele segurou a porta do carro aberta, mas não desceu. Apenas ficou ali, encarando-a como se quisesse memorizar cada traço. Obrigado por hoje, disse, a voz baixa. Milena cruzou os braços, tentando decifrar aquele tom. Não agradeça. Foi só um passeio. Para você, talvez. Para mim. Ele fez uma pausa, desviando o olhar por um segundo, antes de voltar a encará-la. Foi a primeira vez em muito tempo que tudo pareceu real. Ela sentiu algo estremecer dentro do peito, mas não deixou transparecer. Apenas assentiu e deu um passo para trás. Boa noite, Arthur. Boa noite, Milena. Respondeu ele, e o modo como pronunciou o nome dela soou como uma promessa que ainda estava por vir. Quando ela entrou, ele permaneceu ali, imóvel, com os dedos apertando o volante. Não estava acostumado a perder o controle, e aquela mulher era a única que conseguia fazê-lo sentir vulnerável. Não sabia ainda se isso era perigoso ou libertador. Só sabia de uma coisa: não iria parar. A noite caiu sobre a cidade com um peso inesperado. Nuvens densas se acumulavam no céu, carregadas de um cinza quase metálico, enquanto o vento ganhava força, balançando as árvores com violência. No horizonte, relâmpagos riscavam o escuro como lâminas, anunciando a tempestade que se aproximava sem pedir licença. Milena fechava a cafeteria apressada, puxando as cadeiras para dentro e travando a porta de vidro com a chave. Tinha esperança de pegar o último ônibus antes que a chuva desabasse, mas sabia que seria por pouco. Enquanto recolhia as bandejas, seu celular vibrou com uma notificação. Alerta meteorológico. Ótimo. Murmurou baixinho, sabendo que o caminho até a pensão seria longo e nada acolhedor sob aquela tempestade. Suspirou fundo, ajeitou o cabelo preso e prendeu o avental na bolsa. A rua já estava quase deserta, com poucas luzes acesas refletindo no asfalto molhado pelas primeiras gotas.
Milena apertou o passo, tentando ignorar o frio que começava a cortar a pele. Não tinha sombrinha. Outra coisa que não coube no orçamento do mês. Foi então que os faróis de um carro iluminaram a rua atrás dela, aumentando a sombra projetada no chão. Por instinto, ela olhou por cima do ombro e viu o veículo negro aproximando-se devagar, as lanternas refletindo como olhos atentos. Não precisava ver o rosto para saber quem era. O coração acelerou. Parte dela quis fingir que não percebeu. Outra parte, a mais honesta, sabia que estava aliviada por não ter que enfrentar aquela tempestade sozinha. O vidro abaixou e a voz grave cortou o som da chuva crescente. Entra. Milena parou na calçada, abraçando a bolsa contra o corpo. Não, obrigada. Respondeu, repetindo a frase que parecia ser um elo entre eles desde o primeiro encontro. Arthur desceu o vidro por completo. O rosto dele estava iluminado pela luz suave do painel, revelando as linhas firmes e os olhos escuros que a fitavam com intensidade. Não vou perguntar duas vezes. Vai ficar encharcada aí fora. Não estou pedindo nada, retrucou, com os lábios contraídos, como quem tenta se proteger de algo maior que a chuva. Ele respirou fundo, sustentando o olhar. Para de lutar comigo como se eu fosse um inimigo. Só quero te levar para casa. Por um momento, o vento rugiu entre os dois, levando consigo as palavras não ditas. Milena sentiu a água fria escorrer pelo pescoço, molhando a gola da camisa. A tempestade não esperava por respostas. Ela se aproximou devagar, abriu a porta e entrou, o cheiro do couro do carro misturando-se ao perfume inconfundível dele. Fechou a porta com cuidado, tentando manter o orgulho intacto. Coloca o cinto, disse Arthur, arrancando suavemente com o carro. Milena obedeceu em silêncio, sentindo as mãos úmidas tremerem levemente. Não sabia se era pelo frio ou pelo homem ao lado. Talvez pelos dois. A chuva começou a cair com força, martelando o teto do carro como 1.000.000 de dedos impacientes. Raios riscavam o céu, iluminando por segundos o contorno dos prédios distantes. Dentro do veículo, o som da tempestade criava um casulo que isolava os dois do resto do mundo. Milena olhava pela janela, tentando ignorar a presença dele tão próxima, mas cada movimento de Arthur a alcançava. A forma como os dedos longos seguravam o volante, a mandíbula tensa, os olhos atentos à estrada. Ele parecia diferente daquela noite no salão. Menos soberbo, mais humano. Foi ele quem quebrou o silêncio. Não devia andar sozinha nesse tempo. Ela virou o rosto devagar, medindo as palavras. E você não devia se meter na vida dos outros. Um sorriso discreto surgiu nos lábios dele. Não consigo evitar quando se trata de você. Milena sentiu um frio percorrer a espinha, e não era por causa do vento. Voltou a olhar para a rua, tentando não deixar que a voz dele abrisse brechas nas muralhas que ergueu em torno do coração. Arthur, por sua vez, estava dividido entre a vontade de respeitar o silêncio dela e a necessidade quase visceral de se aproximar. Desde que Milena entrou em sua vida, algo dentro dele mudara, algo que não tinha preço nem controle. Quando dobraram a esquina que levava ao bairro dela, a tempestade atingiu seu ápice. Árvores vergavam sob o vento, placas metálicas balançavam e um trovão explodiu tão forte que fez as luzes piscar. Foi então que Arthur percebeu um detalhe preocupante. À frente, uma rua alagada barrava o caminho. Não dá para passar por aqui, murmurou, reduzindo a velocidade. Então me deixa na próxima esquina, disse Milena, já puxando a alça da bolsa. Ele virou-se para ela incrédulo. Nem pensar, vai acabar arrastada pela enxurrada. Eu sei cuidar de mim, respondeu firme, mas o tremor na voz denunciava que aquela tempestade estava além do que qualquer um podia prever. Arthur respirou fundo, lutando contra a raiva que subia pelo peito. Não vou discutir isso agora. Vou te levar para um lugar seguro. Antes que ela protestasse, ele girou o volante e fez a curva de volta, o som do motor se misturando ao rugido da chuva.
15 minutos depois, o carro estacionava em frente a uma construção elegante no topo de uma colina. Uma casa com amplas janelas e luzes aquecidas filtrando pelas cortinas. Milena olhou pela janela surpresa. "Onde estamos?" "Minha casa de campo", respondeu Arthur, desligando o motor. "É mais perto que sua pensão, e não vou te deixar naquele bairro enquanto a cidade parece estar prestes a afundar." Ela hesitou, a mão ainda sobre a fivela do cinto. "Eu não devia, mas vai", cortou ele, saindo do carro e abrindo o guarda-chuva para cobri-la. "Vamos." Milena caminhou ao lado dele, sentindo os pés molhados pelo caminho de pedra, o som da chuva abafado pelo tecido esticado do guarda-chuva. Quando entraram, o calor do interior a envolveu como um abraço inesperado. A lareira acesa lançava sombras dançantes nas paredes, e o aroma de madeira queimando invadiu o ar. Ela permaneceu parada no hall, sem saber se deveria agradecer ou protestar. Arthur tirou o paletó encharcado e o jogou sobre a poltrona, passando a mão pelos cabelos escuros agora bagunçados. "Vou pegar uma toalha", disse, sumindo pelo corredor. Milena respirou fundo, olhando ao redor. Era um lugar bonito, mas não ostentava a frieza das mansões que imaginava. Havia fotos antigas nas prateleiras, livros empilhados, objetos que pareciam ter história. Era quase aconchegante, e isso a desconcertou mais do que qualquer luxo. Quando Arthur voltou, trazia 2 toalhas e uma camisa branca dobrada. "Vem cá", pediu, estendendo a toalha maior. Ela pegou devagar, secando os cabelos úmidos, mas sentiu o olhar dele, acompanhando cada movimento. Quando levantou os olhos, encontrou aqueles orbes escuros fixos nela, carregados de algo que não ousava nomear. "Vou acender mais lenha", disse ele, virando-se para a lareira, como se também precisasse lidar com a tensão que crescia entre os dois. Os minutos seguintes foram marcados pelo crepitar do fogo e pelo som da tempestade do lado de fora. Milena, agora com a camisa dele sobre a roupa, sentou-se no sofá, abraçando os joelhos. Sentia-se estranha naquele espaço, mas não ameaçada. Pelo contrário, algo nela começava a relaxar, como se tivesse encontrado um refúgio inesperado. Arthur se aproximou, trazendo 2 xícaras de café fumegante. Sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas suficiente para que ela sentisse o calor do corpo dele. "Você vive correndo para salvar todo mundo, não é?" perguntou, a voz baixa. Ela sorriu sem humor. "Não é heroísmo, é sobrevivência. Quando a gente sabe o que é perder, aprende a segurar o pouco que tem." Arthur permaneceu em silêncio, processando cada palavra. Naquele instante, percebeu o quanto sabia pouco sobre a vida real e sobre o valor das coisas que não se podem comprar. Milena virou o rosto e encontrou os olhos dele tão próximos que podia ver a sombra da chama refletida nas pupilas. O ar pareceu denso, como se algo invisível os puxasse para mais perto. Por um momento, Arthur levantou a mão, como quem vai tocar uma chama perigosa. Mas parou no meio do caminho, fechando os dedos no próprio joelho. "Não era hora, não ainda. Obrigado por me deixar entrar no seu mundo hoje", disse com sinceridade rara, mesmo que tenha sido só por algumas horas. Milena sentiu o peito apertar, sem saber como responder. Então apenas sorriu, um gesto breve, mas cheio de significado. Lá fora, a tempestade rugia, mas ali dentro havia uma paz estranha. Acalmaria antes do próximo vendaval que eles ainda não sabiam que viria. O fogo ainda crepitava na lareira, lançando sombras dançantes pelas paredes. O barulho da tempestade do lado de fora parecia distante agora, abafado pelo calor que preenchia o espaço. Milena permanecia sentada no sofá, os pés descalços apoiados no tapete felpudo, a camisa branca dele solta sobre a roupa úmida. O cheiro do café misturava-se ao perfume amadeirado que vinha de Arthur, um aroma que grudava no ar como se tivesse encontrado um lugar para ficar. Por um tempo, nenhum dos dois disse nada. Era um silêncio espesso, carregado de tudo o que não ousavam colocar em palavras.
Milena tentava manter a mente no presente, mas o corpo reagia a cada detalhe. Ao som grave da respiração dele, a maneira como os músculos do braço se moviam quando ele se inclinava para ajeitar a lenha, a força contida em gestos simples. Quando Arthur voltou para o sofá, trazendo mais 2 xícaras de café recém-passado, os olhos dela se ergueram quase por reflexo. E por um segundo, o mundo inteiro se resumiu àquela troca de olhares. Ele se sentou perto o suficiente para que ela sentisse o calor da pele, mas sem tocá-la. Colocou a xícara diante dela e tomou um gole da própria, o olhar preso ao fogo. A tempestade vai demorar a passar, disse, a voz grave, quase num sussurro. Milena engoliu seco, apertando a alça da xícara entre os dedos. Não é como se eu tivesse escolha. Arthur virou o rosto para ela e algo brilhou no fundo daqueles olhos escuros. Talvez a vida seja isso, aprender a lidar com as tempestades que não escolhemos. A frase ficou no ar, densa, carregada de significados ocultos. Milena desviou o olhar, porque sabia que se o mantivesse preso ao dele por mais alguns segundos, perderia as barreiras que ergueu com tanto esforço. Para quebrar o silêncio, ela perguntou, sempre viveu assim? Cercado de luxo? Arthur soltou um riso breve, sem humor. Nem sempre. Mas cedo aprendi que poder é um escudo, que dinheiro compra silêncio, respeito, até amor, se você não se importar com o tipo de amor que está comprando. Ela franziu a testa, sentindo uma ponta de dor por trás da arrogância contida na frase. E nunca se importou? Ele hesitou antes de responder. Olhou para a lareira, como quem busca coragem nas chamas. Talvez tenha me importado tarde demais, quando alguém já tinha ido embora. A voz baixa, quase rouca, carregava uma sombra de melancolia que Milena não esperava encontrar naquele homem. Por instinto, quis perguntar quem era esse alguém, mas conteve-se. Não queria abrir feridas que não estava pronta para tratar. Ainda assim, aquela confissão inesperada derrubou um pedaço do muro que existia entre eles. Arthur não era apenas o milionário arrogante que acreditava controlar tudo. Por trás do terno sob medida, havia um homem que também conhecia a perda. Todos têm uma história, murmurou ela, quase para si mesma. Ele a fitou com intensidade, como se aquela frase simples tivesse tocado algo profundo. E qual é a sua, Milena? Por um instante, ela pensou em mentir, em esconder as cicatrizes que o tempo deixou. Mas algo na maneira como ele perguntou, sem arrogância, sem julgamentos, a fez baixar a guarda. Perdi meu pai cedo. Minha mãe ficou doente logo depois. Trabalhei desde os 15 para manter tudo de pé. Sua voz soou firme, mas havia uma emoção contida que escapou no brilho dos olhos. E aprendi que a gente só tem 2 opções: desmoronar ou seguir. Eu escolhi seguir. Arthur permaneceu em silêncio, mas os olhos escuros falavam. Havia respeito ali e talvez algo mais. Um reconhecimento silencioso de forças que não se medem em dinheiro. O som de um trovão fez o vidro tremer, e Milena se sobressaltou levemente. Arthur percebeu. Não gosta de tempestades? Perguntou, a voz suave, quase um convite. Não é isso, respondeu ela tentando disfarçar. Só me lembra noites ruins. Ele inclinou-se devagar, sem pressa, reduzindo a distância entre eles. Milena sentiu o coração disparar, mas não se moveu. Não havia nada ameaçador naquele gesto, apenas um cuidado inesperado, como se ele tivesse medo de quebrá-la. Está segura aqui, disse, num tom que soava mais como promessa do que como consolo. As palavras atingiram um lugar que Milena nem sabia que existia. Durante anos, ela carregara tudo sozinha. As contas, a doença da mãe, os olhares de desprezo, as humilhações silenciosas. Agora, ouvir alguém dizer aquilo e acreditar fazia algo dentro dela desmoronar. Sem pensar, ela deixou escapar um suspiro trêmulo. Foi o suficiente para Arthur erguer a mão e, com um gesto quase reverente, afastar uma mecha úmida do rosto dela. O toque leve incendiou a pele e o ar pareceu rarefeito. Arthur começou, mas a voz falhou. Ele se aproximou mais
e a distância que os separava virou nada. Milena fechou os olhos por um instante, sentindo a respiração quente dele roçar sua face. Quando os abriu, os olhares se prenderam como correntes invisíveis, e tudo ao redor desapareceu. A tempestade, a lareira, o mundo inteiro. Por um segundo, pensou que ele fosse beijá-la. Parte dela desejava isso com uma força assustadora. Mas Atur parou a poucos centímetros, os olhos ardendo com algo que misturava desejo e respeito. "Não vou fazer nada que você não queira", disse, num sussurro grave que vibrou dentro dela mais do que qualquer toque. Milena engoliu seco, sentindo as defesas ruírem como muros antigos sob a força de um vendaval. Não respondeu, mas o silêncio carregava uma permissão velada. E um aviso: nada seria igual depois daquela noite. Eles ficaram assim por longos segundos, respirando o mesmo ar, até que Atur recuou levemente, como quem teme cruzar uma linha sem volta. Levantou-se, caminhou até a lareira e apoiou as mãos na borda de madeira, o peito subindo e descendo num ritmo irregular. Milena permaneceu sentada, abraçando as pernas, tentando controlar o turbilhão que a invadia. Sentia raiva de si mesma por permitir aquilo, por querer aquilo, mas ao mesmo tempo havia uma certeza ardente. Atur não era mais só um homem rico e arrogante. Era um homem que carregava sombras, dores, e por alguma razão inexplicável, isso a aproximava dele. Quando ele voltou, trouxe uma manta e a colocou sobre os ombros dela, num gesto simples que disse mais do que 1000 palavras. Sentou-se outra vez, desta vez mantendo uma distância segura, como quem tenta respeitar limites que já se tornaram frágeis demais. "Vai passar", disse, referindo-se à tempestade. Mas ambos sabiam que falava de algo maior. Milena o olhou, e um sorriso triste se formou nos lábios. "Algumas coisas não passam, Atur. Algumas coisas a gente só aprende a carregar." Ele assentiu devagar, como quem entende porque carrega o próprio peso. E naquele instante, uma ponte invisível ligou 2 mundos que pareciam condenados a nunca se encontrar. A manhã chegou devagar, trazendo com ela um silêncio úmido e pesado. A tempestade havia passado, deixando a cidade com cheiro de terra molhada e ruas pontilhadas de poças que refletiam o céu cinzento. Dentro da casa de campo, a lareira apagada exibia apenas restos de brasa, como testemunhas da noite que mudou tudo. Não pelo que aconteceu, mas pelo que quase aconteceu. Milena acordou com o som distante da chuva fina, batendo nos vidros. Estava encolhida no sofá, envolta na manta que Atur havia colocado sobre seus ombros horas antes. Por um momento, sentiu-se perdida, sem saber onde estava. Então as lembranças voltaram como ondas. O toque leve, afastando a mecha do rosto. O olhar carregado de algo que ela não quis ou não pôde nomear. O silêncio denso que deixou marcas mais profundas do que qualquer palavra. Levantou-se devagar, sentindo o corpo dolorido pelo desconforto do sofá. A camisa branca ainda cobria sua roupa, e isso a fez corar, mesmo estando sozinha na sala. Dobrou a peça com cuidado e deixou sobre a poltrona. Enquanto caminhava pelo ambiente elegante, percebeu detalhes que não notara na noite anterior. Fotos antigas emolduradas, livros gastos, uma escultura pequena no canto, nada gritava ostentação. Pelo contrário, havia uma intimidade ali que contrastava com a imagem pública do homem que acreditava dominar o mundo. Milena respirou fundo, tentando afastar a sensação estranha que a acompanhava desde que entrou naquela casa, a de que Atur tinha muitas faces, e que ela estava começando a conhecer uma que ninguém mais conhecia. Ouviu passos vindos do corredor e quando ergueu os olhos, lá estava ele, Atur Vasconcelos, sem terno, sem gravata, usando apenas uma calça de linho escura e uma camisa aberta nos botões de cima. O cabelo levemente bagunçado, os pés descalços no chão frio. Por um instante, Milena teve que lutar contra o impulso de desviar o olhar. Não porque ele parecia arrogante, mas porque parecia humano. E isso a desarmava mais do que qualquer poder. "Bom dia",
disse ele com a voz grave ainda arranhada pelo sono. Milena respondeu com um aceno breve. Preciso ir, já atrasei demais. Ele se aproximou devagar, as mãos nos bolsos, e parou diante dela, próximo o bastante para que ela sentisse o calor do corpo, mas sem cruzar a linha invisível que os separava. Vou te levar. Não precisa, retrucou, erguendo o queixo como sempre fazia quando tentava manter o controle. Posso voltar sozinha. Arthur respirou fundo, e algo em sua expressão mudou. Um traço de cansaço, talvez frustração, talvez outra coisa que ela não conseguiu decifrar. Eu não quero que vá embora assim, disse baixando o tom, como se nada tivesse acontecido. Milena segurou firme a alça da bolsa. Porque nada aconteceu, Arthur. Respondeu firme, mesmo sabendo que a frase soava mais como defesa do que verdade. Os olhos dele se estreitaram, como quem percebe um muro erguido diante de si. Então me deixa derrubar esse muro, pediu num sussurro. Só dessa vez, deixa eu ser sincero. Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa. Sincero? Desde quando sinceridade combina com você? O golpe atingiu, e ele não tentou desviar. Apenas sustentou o olhar, os músculos do maxilar tensos. Desde que você apareceu. A frase ficou no ar, vibrando entre eles como um trovão tardio. Milena sentiu algo se mover dentro do peito, mas não deixou que isso transparecesse. E por que eu deveria acreditar em você agora? Perguntou, cruzando os braços. Heitor inspirou fundo, desviou o olhar por um segundo e então disse: porque vou te contar algo que ninguém sabe, algo que pode mudar tudo. Ela franziu a testa, desconfiada, mas a curiosidade falou mais alto do que a cautela. Então fala. Ele deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para respirar, e apoiou as mãos na beirada da mesa. Quando ergueu os olhos novamente, já não havia arrogância ali, apenas um peso que parecia difícil de carregar. Estou à beira da falência, Milena, disse, sem rodeios. A imagem que todo mundo tem de mim é uma mentira. Por um instante ela pensou que tinha ouvido errado. Como é que é? Os contratos que sustentavam minha empresa foram sabotados. Tenho um sócio que me traiu, alguém que confiava mais do que devia. A voz dele soava baixa, áspera, como se cada palavra custasse. Se eu não conseguir reverter isso, perco tudo em menos de 3 meses. Milena ficou imóvel, tentando processar a informação. Aquele homem que parecia intocável, aquele que todos temiam e invejavam, estava desmoronando por dentro. E ninguém sabia. Ninguém, exceto ela. Por que está me contando isso? Perguntou, sem conseguir esconder a perplexidade. Arthur ergueu os olhos, e havia algo mais do que sinceridade neles. Havia vulnerabilidade. Porque pela primeira vez em anos, encontrei alguém que não quer nada do que posso dar. Alguém que não tem preço. Milena sentiu o chão tremer sob os pés, mas não por medo, por causa da força que aquelas palavras tinham. Era perigoso, porque desmontava todas as certezas que ela usava como armadura. Isso não muda nada, disse, tentando soar firme. Seu problema é com você, Arthur, não comigo. Ele se aproximou devagar, até ficar perto o suficiente para que ela sentisse a respiração quente no rosto. Muda, sim, porque você é a única pessoa que me faz querer lutar pelo que realmente importa. O coração de Milena disparou, e por um segundo ela pensou em recuar. Mas os pés ficaram presos ao chão, como raízes que não se soltam. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Arthur ergueu a mão devagar, os dedos roçando a linha do maxilar dela com um cuidado que parecia implorar permissão. Milena fechou os olhos, só por um instante, e isso bastou. O beijo aconteceu como um deslizamento inevitável, suave no começo, depois intenso, carregado de tudo o que os dois estavam tentando negar. Quando se afastaram, os lábios ainda próximos, os olhos ainda colados, Milena sentiu uma onda de medo e desejo se misturarem como tempestade. Isso é errado. Isso é... murmurou sem fôlego. Nada que eu senti agora parece errado, respondeu ele com a voz rouca.
Por um instante, ela acreditou, mas a realidade voltou com força, e ela deu um passo para trás, respirando fundo. Eu não posso me envolver nisso, Arthur. Não posso fazer parte do seu caos. Ele segurou o braço dela, não com força, mas com um gesto que pedia mais do que palavras. Não é caos, Milena. É a primeira coisa verdadeira que eu tenho em anos. Os olhos dela se encheram de algo que ele não soube decifrar. Dor, talvez medo, talvez ambos. Então ela se virou, pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Antes de sair, disse sem olhar para trás: "Se quer mesmo mudar, começa por você." A porta se fechou e Arthur ficou parado no meio da sala, sentindo o som da chuva voltar, mesmo que lá fora o sol já tivesse rompido as nuvens. Ele sabia que não podia deixá-la ir assim, mas pela primeira vez também sabia que não bastava ir atrás. Precisava provar que era capaz de ser um homem digno dela. O sol nasceu tímido, iluminando a cidade com um tom dourado que contrastava com os resquícios da tempestade da noite anterior. Arthur estava diante da parede de vidro de sua cobertura, a xícara de café esquecida nas mãos. Olhava para o horizonte, mas sua mente estava longe, ou melhor, fixada nela, Milena. O gosto do beijo ainda estava nele, tão vivo que parecia uma tatuagem invisível. Um beijo que ele nunca planejou, mas que aconteceu como uma explosão inevitável depois de dias de tensão contida. Olhares que diziam mais do que frases. E, no entanto, ela tinha ido embora. Não com raiva, não com indiferença, mas com um olhar que Arthur não conseguia esquecer. Um olhar carregado de medo, força e algo que poderia ser amor, se ambos tivessem coragem suficiente. Ele se perguntou quantas vezes nos últimos anos algo foi realmente verdadeiro na vida dele. Quantas relações não foram contratos disfarçados de afeto? Quantas risadas não foram compradas com jantares caros? E pela primeira vez, a resposta doeu, porque agora ele sabia como era sentir algo que não tinha preço, e isso mudava tudo. Mas Arthur também sabia que palavras não bastavam. Ele precisava provar, não com promessas, mas com atitudes, porque Milena não era uma mulher que se dobrava a discursos bonitos. Ela acreditava em ações, e, se ele queria tê-la ao seu lado, teria que se tornar um homem que valesse a pena escolher. Ligou para o advogado antes mesmo de terminar o café. "Quero vender o iate e as 2 casas no exterior." Hoje, do outro lado da linha, um silêncio surpreso. "Senhor Vasconcelos, isso vai... Eu sei o que vai causar." Cortou, a voz firme. "Faz agora. E transfira tudo para a fundação que pedi para criar ontem. Quero que o primeiro projeto seja no bairro Santa Helena, um centro de apoio para famílias carentes. Mas isso não é estratégico para os negócios." "Não é para os negócios", disse Arthur, e desligou antes que houvesse mais perguntas. Enquanto colocava em prática a decisão que mudaria sua vida, sentiu algo que há anos não sentia: leveza. Como se cada peça vendida fosse mais do que um bem material, fosse uma camada de arrogância sendo arrancada. E no fundo, ele sabia que não fazia isso apenas por Milena, fazia por si mesmo, porque precisava deixar para trás o homem que acreditava que tudo tinha um preço. 2 dias depois, Milena terminava o turno na escola onde trabalhava. O cheiro de giz e livros ainda grudava no ar enquanto ela organizava os cadernos sobre a mesa. Quando a última criança deixou a sala, Milena respirou fundo, aliviada pelo silêncio que finalmente chegava. Mas não durou muito. Quando saiu para o corredor, o coração quase parou. Ele estava ali, Arthur Vasconcelos, apoiado na parede, sem o terno impecável que parecia ser sua armadura. Vestia uma camisa simples, dobrada nos antebraços, e jeans escuros. Nada de ostentação, nada de pose arrogante. Apenas um homem com os olhos fixos nela, como quem encontrou um porto depois de uma tempestade. "E o que está fazendo aqui?" perguntou Milena, apertando a bolsa contra o corpo, como se precisasse de um escudo.
Ele deu um passo à frente, o coração batendo no mesmo ritmo acelerado que o dela. Vim te dizer que você tinha razão. Ela franziu a testa, confusa. Sobre o quê? Sobre tudo, respondeu, a voz carregada de uma honestidade que parecia pesar toneladas. Sobre viver atrás de fachadas. Sobre confundir poder com valor. Sobre achar que podia comprar tudo. Milena ficou em silêncio, sentindo a garganta secar. E o que mudou, Arthur? Ele sorriu, mas era um sorriso triste, como quem ainda carrega marcas. Eu, disse simplesmente, vendi tudo que não fazia sentido ter. Abri mão de coisas que eu usava para me esconder. E investi no que realmente importa. Ela arqueou as sobrancelhas, sem saber se acreditava. E o que importa para você agora? Arthur deu outro passo, diminuindo a distância entre eles. O que não tem preço, respondeu, com os olhos cravados nos dela. Por um segundo, o mundo pareceu parar. O burburinho distante do pátio sumiu. O vento que entrava pela janela desapareceu. Só havia os dois, presos naquela corrente invisível que os atraía desde o primeiro dia. Arthur, começou Milena, mas ele ergueu a mão, pedindo apenas mais um instante. Não quero que me perdoe pelo que fui. Só quero te mostrar quem eu posso ser. Não para o mundo, para você. As palavras atingiram Milena como uma onda quente, quebrando pedaços do muro que ela ainda tentava manter. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que vinham aos tropeços. E se eu não quiser isso? Perguntou, mas a voz falhou no meio da frase, denunciando que a pergunta não era uma negativa, mas um pedido desesperado para acreditar. Arthur sorriu, aproximando-se mais até que pudesse sentir a respiração dela roçar sua pele. Então, vou continuar lutando, porque pela primeira vez não quero vencer um jogo. Quero merecer uma chance. Milena fechou os olhos por um instante, como quem precisa mergulhar para sair do peso da superfície. Quando abriu, havia algo novo no olhar, um brilho suave, quase rendido. Deu um passo à frente, encurtando a distância que ele respeitou durante dias. Arthur, sussurrou, e a voz soou como um fio de seda no ar. Para de falar. Antes que ele pudesse reagir, os lábios dela tocaram os dele num beijo suave, mas carregado de tudo que ficou preso por tempo demais. Foi como abrir uma comporta. O desejo, a ternura, a raiva, o medo, tudo se misturou num encontro que não era apenas físico, era uma entrega completa. Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego, os olhos colados como se quisessem gravar aquele instante para sempre. Arthur segurou o rosto dela com as duas mãos, e sua voz saiu baixa, rouca. Isso é um sim? Milena sorriu, e o sorriso era tão bonito que fez todo o esforço dele valer a pena. É um sim, mas não do jeito que você imaginava. Não por tudo que você tem, mas por tudo que você escolheu deixar para trás. As palavras quebraram algo dentro dele, e ao mesmo tempo o libertaram. Arthur sentiu uma lágrima quente escapar e não tentou esconder, porque naquele momento entendeu que perder nunca foi tão bonito quanto quando se perde para alguém que ensina o que é vencer de verdade. 2 semanas depois, o centro de apoio no bairro Santa Helena abriu as portas. Crianças corriam pelo pátio recém-pintado, mulheres participavam das primeiras oficinas e um aroma de pão fresco saía da cozinha comunitária. No hall, uma placa de metal trazia os dizeres: para quem acredita que nada é pequeno quando é feito com amor. Arthur estava lá, de camisa simples e sorriso tranquilo, ao lado de Milena, que segurava sua mão com firmeza. Eles não precisavam anunciar nada ao mundo. Quem olhasse, veria. Quem sentisse, saberia. Quando as crianças se aproximaram para agradecer, Milena se abaixou, abraçando 2 delas com o coração cheio. Arthur observou a cena e pensou que aquele era o verdadeiro luxo, estar onde a vida faz sentido. Mais tarde, quando o sol se pôs tingindo o céu de dourado, Arthur a puxou para um canto mais silencioso, longe dos olhares curiosos. Segurou a mão dela e a levou para um banco sob uma árvore. Ainda tenho medo, confessou Milena com a voz baixa.
Ele ergueu o queixo dela com delicadeza. Eu também, mas medo é só um sinal de que encontramos algo que vale a pena proteger. O beijo que selou a frase não foi apressado. Foi lento, profundo, cheio da certeza de que duas vidas, tão diferentes, tão distantes, tinham finalmente encontrado um lugar seguro, uma no coração da outra. Ali, sob o céu avermelhado e o som distante das crianças rindo, Arthur entendeu que aquele era o sim que ele esperava. Não um sim comprado com promessas, mas um sim conquistado com mudança, com coragem e com amor. Às vezes, passamos a vida inteira acreditando que felicidade está ligada ao que podemos conquistar, ao poder que acumulamos ou às aparências que mostramos. Mas o que realmente dá sentido aos nossos dias são as coisas que não têm preço: a honestidade, a coragem de amar e a capacidade de escolher o outro mesmo quando isso significa abrir mão do orgulho. Arthur acreditava que podia comprar tudo, mas descobriu que o verdadeiro valor está no que não se vende. E para merecer esse amor, precisou mudar, precisou se despir de tudo que não era essencial. E talvez essa seja a maior lição. O amor verdadeiro não é sobre status, nem sobre controle. É sobre entrega, transformação e simplicidade. Quando encontramos alguém que nos desafia a ser melhores, não é um obstáculo, é um presente raro, porque no fim não levamos nada do que o dinheiro pode dar, mas levamos quem caminhou conosco, quem segurou nossa mão quando tudo parecia desabar. Esse é o verdadeiro tesouro. Se essa história tocou você, deixe seu like para eu saber que valeu a pena contar. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que vão emocionar o seu coração e nos comentários me conta: o que para você não tem preço? Quero muito saber.